Meus amados, estamos de volta, depois de alguns dias sem gravar, e nós estamos aqui, trazendo uma palavra muito maravilhosa, de muito bom proveito para todos nós. E nós vamos ler um pouco aqui a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 10. Vamos ler então para a gente discorrer um pouco sobre ela. Amém? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Até aqui, meus irmãos, nós lemos um pouco só, na verdade, a história é bem comprida deste capítulo, mas nós lemos só esse aqui e, com certeza, eu tenho certeza que estou falando para pessoas que conhecem a palavra do Senhor. E este é um texto, é um capítulo muito conhecido de todos os crentes. A história de Cornélio. Cornélio não era judeu, ele era romano. E ele tinha temor de Deus, ele conhecia Deus. Eu não sei qual foi a fonte que o levou a conhecer a Deus, mas ele conhecia e ele orava de contínuo a Deus, ele fazia esmolas, ele era um homem realmente temente a Deus. Mas ele não conhecia o Senhor Jesus. Estava lá este homem, nesta cidade. E, voltando um pouco atrás, meus queridos, conforme nós já temos falado nestes vídeos anteriores, nós estamos falando sobre a trajetória da igreja depois que Jesus subiu ao céu. Como ela foi a bússola para a igreja até o fim. Por todo o tempo que a igreja estiver aqui na terra, nós precisamos estar atrelados a este exemplo que o Senhor deu, de como a igreja deve caminhar. Então nós vemos aqui que depois da morte de Estevão, que foi ali apedrejado, Estevão era um servo de Deus muito fiel, um discípulo de Jesus muito fiel, e ele, por perseguição dos judeus, dos religiosos da época, ele foi morto a pedradas, né? Então, grande era a perseguição contra o evangelho naquela época, né? Mas nós vemos, meus queridos, que Deus conduziu as coisas de tal maneira a se cumprir aquilo que Jesus havia já anunciado, falado com os discípulos, que eles deveriam ir pregar a palavra do Senhor em Jerusalém, em toda a Judéia, Cesareia, até os confins da terra. E por isso nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor, em cumprimento a esta profecia que Jesus estabeleceu ainda antes de subir aos céus. E isto transcorreu de uma maneira muito precisa. E nós vemos que não foi assim uma coisa muito
muito tranquila, como às vezes a gente tende a imaginar que as coisas de Deus são sempre muito tranquilas. Não foi. Ela foi uma trajetória bastante conturbada e que nós precisamos observar muitas coisas importantes que aconteceram nesta trajetória e que são exemplo para nós. Nós vemos ali que houve esta perseguição muito grande e que foi sim uma morte, foi a perseguição, foi a morte de Estevão, mas também foi o motivo que Deus usou para espalhar a igreja por vários lugares, e onde eles iam levando a palavra do Senhor. E foram ali na toda a terra de Israel, mas quando chegou aqui em Cornélio, havia Cornélio aqui, que era este homem temente a Deus, mas ele não conhecia o Senhor Jesus, ele não tinha sido evangelizado. Mas aqui, exatamente neste ponto, nós vemos o cumprimento de uma palavra que Jesus, um dia lá atrás, no livro de Mateus, falou com Pedro, onde ele dizia que estaria dando a Pedro as chaves do reino dos céus. E o que ele ligasse na terra seria ligado no céu, e o que ele desligasse na terra seria desligado no céu. Então, o Senhor ali já profetizando da obra que ele tinha a realizar com Pedro. E aqui, exatamente neste ponto, quando o Cornélio estava orando em Cesareia, foi exatamente este ponto que o evangelho saía dos judeus, do âmbito ali de Israel, e entrava para os gentios. Nós vemos aí a precisão da palavra do Senhor, tudo conforme Jesus tinha determinado, a igreja estava fazendo. E Cornélio estava lá orando, e ele teve esta visão, né, que o anjo chegou e falava com ele, e dizia, né, que Deus se agradava da sua postura, da sua vida, e mandou também que ele fosse a Jope, chamar a Pedro, que estava lá, e que ele iria falar com ele. E Cornélio ficou muito feliz e mandou uns homens a Jope. E nesse tempo também nós vemos uma coisa muito maravilhosa que aconteceu, é que Pedro estava orando e ele viu aquele vaso em forma de lençol, que continha muitos animais, peixes, répteis, vários animais, conforme nós sabemos. E a palavra do Senhor dizia para ele matar e comer. E ele, Pedro, como todo bom judeu, ele não comia, eles não comiam e não comem até certas coisas, certos animais, certos alimentos. E era exatamente o que tinha ali naquele lençol. E ele, quando ouviu esta palavra dizer mata e come, ele resistiu, disse: não, Senhor, eu nunca comi coisa imunda, eu sou um judeu, eu sou fiel a Deus, mais ou menos isso, a conversa de Pedro. Na verdade, Pedro estava resistindo a cumprir o mandado do Senhor. Ele, ali na sua condição de bom judeu, ele não tinha caído a ficha o que Jesus tinha mandado eles fazerem, pregar para os gentios. E naquele momento ele entendeu que Deus falava com ele e para completar, logo em seguida ele viu chegar uns homens ali à porta da casa onde ele estava, procurando por ele, né? Mas Deus já tinha preparado a vida dele para receber aqueles homens, para atender aquele chamado do Senhor. Então ele não resistiu e foi,
Mas nós vemos que quando ele chegou lá, ele ainda foi assim meio receoso, diz, olha, eu sou judeu, vocês sabem que não é costume dos judeus pregar para gentios, e nós vemos que ele não estava muito à vontade, né? Mas, obedecendo ali ao Senhor, o Senhor os visitou ali, confirmou que era a vontade dele, do Senhor, de usar Pedro ali naquela situação. E nós vemos, meus irmãos, só uma paradinha aqui, nós vemos como não é tão tranquilo, muitas vezes, a jornada da igreja. Às vezes ela é difícil para nós. Vemos que Pedro ali, quando os discípulos souberam lá em Jerusalém dessa situação que ele tinha pregado para gentios, houve uma certa resistência, uma certa contenda. Mas você pregando para gentio e tal. E a gente já sabe como é que essas coisas acontecem no meio da igreja, né? Mas Pedro, relatando tudo ali, como aconteceu, esse episódio foi superado e então o evangelho passou a transcorrer no meio para os gentios. Nós vemos aí como Deus é maravilhoso, como Ele trabalhou esta parte. E o que nós queremos trazer especialmente para os irmãos neste vídeo é que houve ali uma mudança de rota, houve ali uma compreensão daquilo que era a vontade do Senhor, que era pregar em toda parte. Nós vemos que havia o evangelho concentrado ali com os judeus, depois que Jesus subiu ao céu ainda continuou, mas quando chegou aqui em Cornélio, foi necessário que os apóstolos, que os discípulos mudassem de posição, tivessem um alcance maior do propósito de Deus, que era chegar até os confins da terra. Então eles mudaram, eles tiveram que mudar a sua postura, o seu modo de atuar, para se adequar à palavra do Senhor. Porque se dependesse deles, eu acredito que Pedro não teria ido pregar para Cornélio, né? Mas o Senhor fez com que isto acontecesse. E nós, contextualizando isto que com os nossos dias, o que nós vemos o quê? Nós estamos na reta final da igreja aqui nesta terra. E os sinais que são inúmeros que confirmam isto, como a igreja está fracionada, como a igreja está muitas vezes até atrapalhada diante de tantos obstáculos que têm sido apresentados. E nós vemos que tem havido muito prejuízo, tem havido muito distanciamento da palavra do Senhor. E isto não é bom, meus queridos, porque isto está trazendo um esfriamento da fé muito grande. Nós vemos aqui mesmo no Brasil um rebanho grande, o evangelho, digamos assim, pujante. No entanto, os resultados, comparados com a palavra do Senhor, resultado de vida espiritual realmente, de igreja do Senhor, não são muitos. E o Senhor não quer que seja assim. O propósito do Senhor é que todos se adequem à palavra do Senhor, e que nós vemos que os maiores prejuízos que tem havido é a formação das seitas, quando os homens distorcem a palavra do Senhor para fazer cumprir aquilo que está nos seus corações, e também o mau pastoreamento, mesmo pastores que não são sectários, igrejas que não são sectárias, mas que não estão pregando a palavra do Senhor na sua integridade, não tem havido zelo pela pregação da palavra do Senhor. E o Senhor não quer que seja assim, o Senhor quer que
que todos nós sejamos ligados, sejamos integrados com a palavra de Deus. E aqui neste ponto eu ainda quero acrescentar que o Senhor não cobra apenas dos pastores, mas o Senhor cobra de todos nós, né? Estava vendo ali no livro de Ezequiel uma passagem onde o Senhor cobra dos pastores que não cuidavam das ovelhas e também cobrando das ovelhas que não cuidavam umas das outras, que maltratavam as outras. Então o Senhor ele está cobrando que toda a sua igreja esteja voltada para o Senhor, buscando conhecer e vivenciar a palavra de Deus, porque o Senhor não vai cobrar de denominação nenhuma a salvação, o cuidado das ovelhas, mas Ele vai cuidar, vai cobrar. Os pastores irão responder por isso, e as pessoas também, todos nós igualmente vamos responder diante de Deus para prestarmos conta daquilo que nós fizemos aqui, como nós servimos ao Senhor. Então, isto é muito sério e o Senhor nos convida, nos instiga a conhecer a palavra do Senhor, aqui uma palavra especial para os pais, porque lá desde o começo, no Velho Testamento, não tinha pastores, não tinha profetas, mas ele se reportou aos pais para que cuidassem dos seus filhos, das suas famílias, e assim é até hoje, meus queridos. Finalmente, o Senhor vai cobrar, o Senhor cobra dos pais, o Senhor cobra dos líderes familiares o cuidado da sua família para que ela seja salva. E nós, está terminando este vídeo, paramos por aqui e queremos dizer aos irmãos que nós estávamos fazendo uma rotina de trazer um vídeo aos domingos e dessa vez nós não trouxemos. Nós estamos em viagem e às vezes não é fácil a gente parar e poder fazer um vídeo, embora um vídeo simples, mas há as limitações, mas nós estamos desejando não parar com os vídeos. Estamos passando este e iremos passar outros, iremos nos esforçar para fazer vídeos para passar para os irmãos, porque é grande a urgência do Senhor que a sua palavra seja pregada e seja vivenciada. Então, nós vamos parar por aqui, pedindo aos irmãos que, por gentileza, não deixe de deixar o seu like e que compartilhe este vídeo e que comente e que esteja atento à sua inscrição e atento aos nossos vídeos, porque isso é a vontade do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor nos traz esta palavra com amor e desejando o melhor para todos nós. Então, me despeço de todos com a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.